Vamos orar pelas crianças. Senhor, queremos consagrar essas vidas preciosas ao Deus. Pedindo agora ao Espírito Santo que venha falar de uma forma poderosa sobre suas vidas. Desperta, Senhor, aquilo que está no coração, do teu coração, no coração das crianças, ó Deus, e dos professores também. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se capacite, onde, Senhor, suas bocas, suas mentes, seu coração, para que seja ministrado o teu Espírito, Deus, sobre as vidas preciosas. Pai, fortalece e guia, Deus, nos seus caminhos. Entregamos e amarramos e repreendemos toda ação maligna. Pedimos agora, Espírito Santo, somente o Senhor tenha liberdade de agir no nosso meio. Pedimos agora que tire toda distração, todo espírito de sono, toda perturbação mental, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amarra, aprisiona e pedimos, ó Deus, somente o Teu Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós estamos vendo os milagres, né? No Evangelho de João. Então, no último milagre, vocês lembram dos milagres? Tentar recapitular um pouquinho. Primeiro milagre qual era? Transformar a água em vinho. Segundo milagre? Segundo milagre, primeiro milagre foi água e vinho. Segundo milagre foi a cura do filho do oficial. Exatamente. Terceiro milagre? Não. Terceiro milagre foi a cura daquele paralítico no tanque de Betesda, né? Que estava esperando o anjo agitar a água. Quarto milagre é da multiplicação dos pães. Quinto milagre, a cura do cego de nascença. Sexto milagre, ressurreição do Lázaro. E sétimo milagre é a pesca. Bem, o Vini está atento. Sétimo milagre hoje, gente. É a pesca maravilhosa, né? Muito bem, Vini. Eu pensei que ia pegar vocês, mas vocês estão atentos. Então, Evangelho de João, capítulo 21, tá? Eu acho que a gente não vai ler tudo, porque é muito comprido, né? Então, eu vou falando e vocês vão lendo aí, tá? Aqui, olha só, já tinha acontecido tudo, né? Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido
Jesus já tinha ressuscitado, né? E Pedro tinha negado Jesus, os outros discípulos tudo fugiram, só um discípulo permaneceu com Jesus até o fim. Quem era? João. João ficou até o fim. João é que acompanhou Jesus quando estava sendo crucificado. E João foi quem Jesus falou: olha, aqui está sua mãe. Jesus confiou para João a sua própria mãe. Aqui está seu filho. Então falou para Maria: não chora, porque você vai ficar com João. Né? Jesus estava indo para o Pai, mas João estava lá, quando todos os outros tinham fugido. Então, aqui em João 21, de 1 a 18, eles estavam lá, vamos ver o comecinho então. Eu vou pedir para alguém ler do 1 ao 3. João 21, 1 a 3. João 21, 1 a 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam junto de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles foram novamente pescar. Eles que andaram 3 anos com Jesus, tinham sido chamados por Jesus para fazer uma nova obra, né? Uma missão de pescar homens. Eles que tinham largado tudo para seguir a Jesus, estavam lá, talvez coração pesado, né? Imagine o Pedro, né, que tinha declarado que iria seguir Jesus, e agora eles voltam para pescar de novo. Por que será que eles foram pescar? Alguém parou para pensar nisso? Por que será que eles estavam lá? E olha, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Talvez porque eles estavam desistindo, né? Talvez eles estivessem com vergonha. Talvez eles tivessem pensado: puxa vida, nós nos acovardamos quando Jesus foi morto. Nós fugimos. Nós não ficamos com Jesus. Eles talvez estivessem desistindo da missão. Estavam envergonhados porque falharam. Então, talvez o Pedro pensou assim, porque você vê como Pedro é líder, né? Porque mesmo quando ele estava desistindo, ele falou: eu vou pescar. Levou alguns com ele, né? Eu vou voltar a pescar, porque eu acho que eu não sirvo mesmo para fazer missões. Eu não sei, eu não consigo. Eu falei que eu ia seguir Jesus até o fim, mas eu falei. Então, Jesus tinha avisado Pedro, e mesmo assim Pedro negou a Jesus. Né? Então, pensa no coração de Pedro, uma tristeza que ele estava, um arrependimento, uma angústia, e eles todos, não só Pedro, né? Mas todos os discípulos que estavam lá junto com eles. Fala aqui, nessa passagem, que
eles já tinham presenciado a ressurreição de Jesus, mas ainda assim, eles estavam presos no fracasso da própria traição deles com Jesus. Não conseguiram continuar. Então, eles estavam fugindo. Estavam perdidos. Desculpa. Já falei tudo. Vamos para o próximo, né? Então, eles estavam lá perdidos, sem saber o que fazer. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. E olha, eles eram o quê? Pescadores, não eram? Eram pescadores experientes. Sabiam o que fazer, certo? Mas olha só, essa foi uma lição talvez que Jesus queria que eles entendessem. Porque um pouco antes disso, Jesus já tinha falado para eles o quê? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Se você não estiver ligado comigo, você não consegue fazer nada. Mesmo que você tenha muita experiência. Então, às vezes, a gente tem bastante experiência na obra também, ou naquilo que Deus te chamou para fazer, você pode até fazer bem, mas se você não estiver ligado com Jesus, você não vai adiantar para nada. E eles pescaram a noite inteira e ainda assim não pescaram nada. Se a gente tentar resolver os problemas da nossa maneira, com a nossa força, não vai adiantar para nada. É isso que Jesus estava querendo que eles entendessem. Se nós quisermos servir a Jesus, precisamos aprender dele. Né? Se eles queriam levar o ministério a sério, se eles queriam fazer as pessoas ouvirem a palavra de Deus, se eles queriam tocar a multidão, se eles queriam alimentar a multidão, eles precisavam estar ligados com Jesus. Sem Jesus, nada, não adianta nada. Agora vai ser, vamos ter uma guerra ali, está tendo um negócio ali no fundo. Mas em nome de Jesus, nada possa falhar. Então vamos ver lá, versículo 4, a gente vai ver agora um milagre. Você vê que coisa interessante, né? Jesus dá uma ordem para aqueles homens. Lancem a rede do lado direito. Jesus, então, parece uma coisa até engraçada, né? Porque eles eram pescadores, certo? Pescadores experientes. Então, um pescador sabe aonde pescar, né? Onde que tem peixe, ele sabe onde que tem, né? E você acha que eles pescaram a noite inteira? Será que eles não tinham pescado ali, naquele lugar lá, que Jesus mandou eles colocarem a rede? Com certeza eles já tinham pescado lá. Mas, estranhamente, eles resolveram seguir essa ordem, obedeceram essa ordem de Jesus e lançaram a rede do lado direito. E aí o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Pegaram peixe? Pegaram peixe. Não foi pouquinho, não. Fala aqui, 153 peixes. Né?
Pegaram muitos peixes. Vocês repararam como Jesus chamou os discípulos? Que coisa mais interessante. Jesus chama eles de filhos. Não foi Pedrão, não foi Dídimo, sei lá, qualquer outro, né? Natanael, quem estava lá, né? Tiago. Ele não chamou meus discípulos, né? Meus servos, os amigos. Não, chamou meus filhos. Coisa linda, né? Quando Jesus chama eles de filhos, Jesus já estava quebrando ali toda a vergonha que eles estavam sentindo, aquele arrependimento de ter traído Jesus. Jesus estava dizendo o quê? Olha, continua do mesmo jeito. Vocês são meus filhos. Eu ainda os amo. Eu ainda me importo com vocês. Eu ainda estou ligado com vocês. Ele começa a revelar que, ainda que eles tivessem pecado, ali como diz Romanos 5, 19 a 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus já estava revelando a graça restauradora dele. E é assim que Deus fala conosco. Ainda que a gente possa pecar, ainda que nossas mãos, nossas mentes, nosso coração estejam sujos, Ele ainda olha para nós e nos chama de filhos. Não é lindo esse amor de Deus? Não vale a pena a gente fugir de Deus. Porque aqui, como Jesus falou para os discípulos, vocês pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Porque quando nós fugimos, porque quando nós tentamos fazer com nossa força, é isso que acontece. Não vai adiantar para nada. Não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. Né? Ou pior ainda. A gente vai ficar cansado, a gente vai ficar com fome, a gente vai querer desistir mais ainda. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder. Está falhando, né? Não. Eu não sei, porque de vez em quando eu sinto que está cortando mesmo. Mas nada que a gente faça, nem o nosso pecado, vai nos fazer deixar que Deus nos continue nos amando, né? Mas sozinho a gente não consegue. E então João 15 fala que sem mim nada podeis fazer, né? Não adianta a gente tentar querer fazer sozinho, porque a gente não consegue. Mas esse milagre aconteceu aonde? Tiberíades, no Mar da Galileia. Lembram o que aconteceu aqui? Nesse mesmo mar aconteceu a mesma coisa. Quando Jesus chamou eles para segui-lo. Certo? Eles também tinham pescado a noite toda, não tinha conseguido pescar nada. Naquela primeira vez, o que aconteceu? Jesus falou, vai lá,
lança a rede mais lá no fundo, que vocês vão. E eles pescaram tanto que a rede estava arrebentando, que eles tiveram que chamar os outros barquinhos para poder ajudar a trazer aqueles peixes. Olha só que interessante. O milagre que acontece é o mesmo milagre do chamado que eles tiveram. Foi como Jesus dissesse assim: lembra, Enzo, aquele dia que eu falei com você, que você ouviu minha voz, que você se apaixonou por mim e que você decidiu largar tudo e me seguir? Em nome de Jesus, Pai, silencia ele. Em nome de Jesus. Na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo mar, na mesma situação, foi como Jesus estivesse falando assim: lembra de como você me encontrou pela primeira vez. Lembra do meu chamado. Então, Jesus estava ali naquele mar do Tiberíades, tentando restaurar aquela mesma paixão, aquela mesma empolgação pelo Senhor. Né? Então, eles tinham esquecido disso, né? Eles tinham se fracassado e eles estavam desistindo, mas Jesus falou: lembra, eu posso restaurar aquele primeiro amor. Eu posso restaurar tudo de novo. Que vocês acharam que vocês não conseguiriam mais, lembra agora. Volta para o primeiro amor. Jesus estava novamente ressignificando aquele chamado. Vocês falharam, mas eu posso fazê-los voltar novamente. Jesus novamente nos reconecta ao nosso chamado. Naquele dia que a gente foi liberto das amarras do Satanás e nos coloca novamente nesse novo propósito, nesse chamado. Então, quando acontece esse milagre de aparecer os peixes, né, da mesma forma como da outra vez, João olha para esse milagre, só precisava disso para ele lembrar. Fala que eles estavam a 90 metros, né? Então eles estavam um pouquinho longe, por isso eles não conseguiram conhecer que era Jesus que estava ali na praia. Mas quando acontece esse milagre, João olha para Jesus e fala: é o Senhor. É o Senhor. Né? E eu coloquei aí essa frase, mas eu vou voltar, tá? Eu vou para aqui, para Pedro. O que acontece com o Pedrão? O Pedro é tão engraçado, né? Opa, desculpa, eu olhei ali e não olhei aqui. Pedro, ele fica que nem uma criança. Porque fala assim, ó, Pedro tinha tirado sua capa. A capa é importante, né, para eles naquela época. Era para proteger do frio, do calor. Então a capa era importante para cada pessoa. Então não podia se desfazer. Pedro tinha tirado a capa para pescar, para não molhar. Mas olha só, pensa comigo. Quando João fala: é Senhor, que está lá na praia, o que o Pedrão faz? Ele veste a capa para fazer o quê, gente? Para pular dentro da água. Ele veste a capa e pula dentro da água para encontrar com Jesus. Tanta alegria que foi de Pedro ter visto Jesus. E então, veste a capa, pula na água e estava lá para encontrar com Jesus. E Jesus fala o quê? Vocês pegaram um peixe?
traz esses peixes. Aí ele volta de novo no barco. Olha, parece uma coisa meio doida. Porque ele estava tão feliz de ver Jesus. Mas tinha aquele coração que estava talvez oprimido, triste, desanimado, né? Arrependido. Meu Deus, eu sou ruim mesmo, né? Não consigo fazer nada certo. Você já sentiu assim? Puxa vida, eu falei com Jesus, nossa, Jesus falou que era para eu testemunhar e eu não consegui testemunhar. Ai, Jesus falou para eu orar e eu dormi. Quantas vezes a gente faz isso? E Pedro, então, vai para Jesus. E aí, olha só. Na verdade, quero que vocês pensem na última frase. Jesus faz um outro milagre aí. Porque quando os discípulos chegam lá na prainha, o que estava lá? Jesus, uma fogueirinha, tinha pão, tinha peixe assando já. Jesus nem precisava dos peixes deles, né? Já tinha um milagre lá. Eu já tinha assado os peixes, sei lá, não sei quantos minutos. Na air fryer, foi rapidinho, instantâneo. Fez um milagre ali. Mas pensa, aqueles discípulos passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Estava cansado, estava com fome, talvez desanimados, frustrados. E Jesus os acolhe ali naquela fogueirinha quentinha, gostosa. Vai ser bom hoje também, né? Com peixinho ali, pãozinho, né? E aquilo foi aquecendo aqueles pescadores, né? Mas aí Jesus ainda fala, traz também seus peixes. Traz o que vocês pescaram agora. Jesus valoriza o trabalho deles. E Jesus os acolhe, né? Eu vou voltando aqui. Então, Jesus então tem uma conversa, depois que eles já estão com a barriguinha cheia, já estão quentinho, né, por causa da fogueira. Agora Jesus fala, vamos conversar, Pedro. Mas olha só que interessante. Os outros também estavam decepcionados, mas parece que Pedro, ele era um líder, né? Ele era um líder nato mesmo. Então, Jesus deu mais atenção para Pedro. Não que os outros não fossem importantes, mas Jesus queria que ele soubesse que ele não estava ali para dar bronca. Ele estava ali para restaurar a vida de Pedro, né? Depois de ter saciado, né, todos eles, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas, por quê? Pedro negou 3 vezes. Então, Deus precisava restaurar, né? Tudo como se ele falasse, era a primeira negação, então vamos nessa primeira afirmação, né? Mas ele faz a primeira pergunta. Interessante que Jesus não chama Pedro de Pedro. Chama de quê? Simão. É quando a mãe fala assim, né? Como se minha mãe falasse, Eliane, não vou chamar de Lica, não, porque aí vem bronca. Aí vem coisa séria, né? Como diz alguns, fala seu nome completo, né? Porque aí vem coisa séria.
certo? Né? Quando os pais te chamam pelo nome completo, é porque quer falar sério. Então Jesus fala, Simão. E a primeira pergunta que Jesus faz é uma pergunta constrangedora. O que Jesus pergunta para Pedro? Versículo 15. Pode alguém ler? A pergunta de Jesus. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que estes? Eita, nós! Jesus pegou ali, né? No âmago. Por quê? Em Mateus 26, 33 a 36, Pedro fala o quê? Jesus, eu vou te seguir, mesmo que todo mundo te abandone. Olha o que Pedro falou. Mesmo que todo mundo te abandone, eu vou te seguir. Eu posso até morrer pelo Senhor. Ele não falou só para Jesus. Ele falou na frente de todo mundo, na frente desses mesmos discípulos. Ele falou, Jesus, pode contar comigo, eu sou um filho forte. Mas não era, né? Filho forte que nem uma gelatina. O que aconteceu? Ele negou. E fugiu. Não aguentou ficar até o fim com Jesus. E Jesus então faz essa pergunta. Ele não estava constrangendo Pedro. Ele estava restaurando Pedro. Porque Pedro era assim, impulsivo, né? Dizia o que sentia e falava na hora. Então Jesus estava restaurando. Mas ele faz aquela pergunta assim, que a gente não percebe porque para português está tudo igual. Pedro, tu me amas, agapau? Esse ama, que é o amor ágape, amor de Deus, amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro. Jesus ainda quer que Pedro, se você me ama a ponto de dar a sua vida, ele tinha negado, ele fugiu, não conseguiu. E como Pedro responde, Senhor, eu te amo, mas ele usa outra palavra, usa filéu, que é um amor fraterno, é um amor de amigo, é um amor que é aquela coisa de troca, a cidade e o dom, né? É um amor mais, menos, né? Não é aquele amor que dá a vida pelo outro. Aí Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas, agapau? Esse amor sacrificial, esse amor que se dá? E Pedro novamente responde: Senhor, eu te amo, filéu. Esse amor fraterno, esse amor de amigo, esse amor menor, né? Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Jesus abaixa o nível desse amor, porque ele viu que o Pedro não consegue. Mas Pedro, Jesus fala: então, Pedro, tu me amas? Filéu, tu me amas, esse amor de amigo? E Pedro então fala, tão triste, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele
falou tão arrogantemente que ele conseguia ser melhor do que todo mundo, que ele ia seguir Jesus até o fim, até morrer por ele. Mas olha só que interessante. Jesus, ele não fica perturbado com a nossa sinceridade, né? Com a nossa fraqueza, com a nossa pequenez, com o nosso amorzinho. Jesus não fica preocupado com isso. Jesus não fica triste porque Pedro foi sincero com ele. Sabe por quê? Jesus estava restaurando Pedro, reforçando 3 vezes. Da mesma forma como ele negou, agora você vai afirmar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus estava falando para Pedro, né, que para ele conseguir fazer o ministério, precisava amar primeiro a Jesus. Se nós não amarmos a Jesus, a gente não consegue fazer nada. Mas olha só que coisa linda. Versículos 18 e 19. Eu vou pedir para alguém ler. Versículos 18 e 19. Pode ler. Em verdade, você diz que, quando você era mais jovem, você vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, você irá de novo ao tecido, ou vestirá e levará para onde você não desejaria. 19. Jesus disse: isso para indicar o tipo de morte no qual Pedro glorificaria a Deus. Então ele disse: siga-me. Jesus está mostrando para Pedro que aquela hora ele não conseguia amar Jesus do jeito que Jesus queria que ele amasse. Mas Jesus estava falando para Pedro: um dia você vai me amar. Desse jeito que eu estou falando. Um dia o Senhor vai me amar. Que ele fala assim: quando você era moço, você fazia e ia por onde ia. Você até negou, né? Negou e fugiu. Entendeu? Jesus estava aqui mostrando. Mas quando você for velho, vai estender as mãos e outro se girar e vai levar você para um lugar que você não quer ir. E olha, ele fala assim, Jesus estava falando porque Pedro ia ter uma morte. E como foi a morte de Pedro? Foi crucificado de ponta cabeça. Porque ele não achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Viu aí o amor de Pedro por Jesus? Ele morreu. Ele morreu por Jesus. Ele amava Jesus. Chegou aí o amor a ponto de dar a vida. Jesus restaurou Pedro. Porque Pedro foi um homem. Foi um líder que amou Jesus até o fim. E glorificou a Deus. E nós? É a pergunta que Jesus faz para nós. Fred, tu me amas? Sônia, tu me amas? Johnny, tu me amas? Tony, tu me amas? Nasai, tu me amas? Será que a gente está respondendo que nem Pedro? Senhor, tu sabe todas as coisas.
meu amor pode estar pequenininho. Mas hoje Deus quer restaurar aquela nossa paixão, aquele nosso amor, aquele nosso vigor para Cristo. Da mesma forma como Jesus tratou o coração de Pedro e daqueles discípulos, da mesma forma Deus pode tratar conosco. Porque ao longo da nossa caminhada, tem hora que a gente cansa, né? Tem hora que as coisas não dão certo, aí a gente, esqueci que era para ficar com Jesus, né? Já fez isso? Depois que dá tudo errado, você fala, acho que vou orar. Acho que vou perguntar para Deus o que fez de errado. Porque esqueceu de orar primeiro, né? Esqueceu de perguntar para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faz, a coisa vai fluindo. Eu percebi quando estava lá embaixo, eu achava, né? Eu falei, Senhor, eu sei que é para eu ir, eu sei que é para eu estar lá, mas o Senhor foi dirigindo de uma forma e nós oramos então e eu vi como Deus fluía, como Deus foi tocando. E no penúltimo dia, que a gente ia sair de madrugada, né? Então tinha que fazer tudo no outro dia. Fui na casa da minha tia, porque a minha tia estava tendo umas brigas com os meus primos, né? O meu primo tinha vindo do Japão, deu uma briga lá entre os irmãos, foi feio. Aí a minha mãe só falava assim, você tem que ir lá na casa da tia, porque, coitada, ela está sofrendo muito, porque esse filho dela está tudo brigando, um virado com a cara do outro, ninguém queria falar com ninguém. Sabe como que é a família, né? Sabe como que é os irmãos, sabe como é que é as coisas. Quando a coisa ferra mesmo, né? E para completar o quadro, né? Meus primos brigados, a minha tia com problema de saúde. Naquela semana que eu fui, fazia uma semana que minha tia tinha perdido o seu irmão. Aquele que ia todo dia comer com ela, que conversava com ela, perdeu aquele companheiro, né, que estava sempre lá com ela. Então pensa no coração pequenininho que estava o coração da minha tia. Então eu pude orar por ela, né? Orar por ela. E eu até perguntei para minha prima, por que vocês não chamam o pastor? Coitado, o pastor estava tão por aqui, com a festa do ovo, fazendo coisinha de sopa, cuidando de todas aquelas coisas lá. Não tinha tempo, não tinha nem jeito para ir lá. E eu falei, que bom que eu posso estar aqui, então, poder ajudar também o pastor Kelvin, né, para ele poder dividir um pouco a carga aqui. E orei pela minha tia, mas orei também pela minha prima, que estava só o bagaço. E nessa brigaiada toda, ela teve uma espécie de AVC, né? E ela é mais nova do que eu, né? Tamanho estresse, tamanha dificuldade que estava lá em casa. Mas é tão bom quando a gente obedece a Deus, a gente está alinhado com Deus e a gente pode ver Deus fluindo na vida das pessoas. Não era a minha força, não era a minha vontade, não era o meu poder, era do Espírito Santo. E eu estava junto com essa minha amiga, fazia tempo que a gente não fazia nada juntas, né?
Mas eu lembro uma vez que a gente foi para Bastos, porque ela queria ir também. E hoje eu sinto que ela também está bem mais madura, né? Mais assim, sensível à voz de Deus. E a gente pôde ministrar na vida daquelas irmãs. Que precioso a gente poder ser usado pelo Espírito Santo para ministrar. Mas eu quero dizer assim, ó, não é porque eu sou pastora. É quem quiser deixar o Espírito Santo agir. Qualquer um de vocês. Será que você precisa voltar para o primeiro amor? Será que você está tão desiludido, decepcionado, cansado, porque está tão longe de Deus, que já nem consegue saber como voltar? Então, Jesus, que sabe nosso presente, nosso passado, nosso futuro, da mesma forma que Ele restaurou Pedro, Ele quer te restaurar nesta manhã. Vamos orar? Senhor que conhece cada um de nós aqui, sabe como está cada coração. E essa pergunta que Tu queres que nós respondamos: Tu me amas? Tu me amas mais do que todas as outras coisas ou outras pessoas? Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Então alimenta as minhas ovelhas. Que a forma da gente poder demonstrar o nosso amor a Deus está nas nossas atitudes. Está no amor para as ovelhas. Está no cuidado, está no compartilhar, está no testemunhar de Jesus. Amar a Deus é amar as ovelhas. Amar a Deus é fazer a sua vontade. Amar a Deus é ser instrumento, é ser a mão de Deus aqui na terra. Amar a Deus não é só receber bênçãos, mas é dar a sua vida, entregá-la para Deus. Qual milagre você precisa receber nessa manhã? Pai, abre os olhos dos meus irmãos aqui para ver quanto o diabo tem enganado alguns aqui que está tão longe de Deus, porque está fazendo do seu jeito. Não está permitindo Deus tratar seu coração. Senhor, restaura novamente aquele primeiro amor no coração dos meus irmãos aqui. Pai, como é precioso podermos andar caminhando, ouvindo a Tua voz, fazendo a Tua vontade. Não deixa meus irmãos perder tempo, Senhor, com outras coisas. Que possamos estar apegados a Ti. Que possamos estar apaixonados pelo Senhor. Queremos, Senhor, mais de Ti. Não queremos perder, ó Deus, o mover do Teu Espírito. Não queremos perder, ó Deus, o tempo do avivamento. Não queremos perder a manifestação do Teu Espírito nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, faz Tua vontade em nós. Ainda que a gente vê tantas forças contrárias,
mas reconhecemos que só Tu és Deus e só Tu podes fazer este milagre na nossa vida, na Tua igreja, nessa cidade de Guarulhos. E nós então declaramos, Senhor, o Senhor possa nos usar, ó Deus, para fazer Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, momento de oferta agora. Glória a Deus com essa palavra. E vai dizendo que a oferta é voluntária. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e mostro que Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus, obrigado, Senhor, por essa oferta. Que tudo possa ser para o teu louvor, Deus. Que a gente possa estar usando para fazer crescer essa igreja, para fazer crescer sempre da tua obra, Senhor. Crescer sempre o reino de Deus aqui, Senhor. Obrigado pela palavra da Liga, Senhor. Que a gente possa estar amando, Senhor, da vontade que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando o coração de cada um aqui, para estar sendo instrumento do Senhor, podendo amar o restante das coisas assim como o Senhor quer, Deus. Entrego tudo, Senhor, em tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora é um monte de aviso. Quero dar um aviso antes. Eu acho que eu estava de férias, né? Então, eu não sei se a Lica avisou aqui sobre o retiro. Avisou? Eu esqueci de falar semana passada. A igreja de Itaquera está planejando fazer um retiro.
das igrejas menores em novembro. Eu acho que por volta do dia 15. Daqui a pouco eu vou confirmar a data exata e a gente precisa confirmar para eles. Eles passaram assim, um prazo até dia 25, então teria até essa semana para confirmar. Mas eu acho que, caso alguém tenha dúvida, eu converso com eles e confirmar depois, que eu acho que tudo certo. Então eu queria estar convidando a igreja a estar participando do retiro que eles vão fazer. Se eu não me engano, vão fazer com Casa Verde, não sei se vai chamar outra igreja também, Vila Sônia também, entendeu? Aí para organizar, quem quiser participar, me avisar que eu vou estar falando. Por volta dos valores, acho que não sei ainda, né? Tá mais para frente, mas seria um final de semana. Tem a data aí, Erika? Vai ser no Shalom? Shalom. No acampamento Shalom, lá em Salesópolis. Aí, quem quiser participar, vamos participar, gente. Acho que a gente nunca teve esse momento. Deixa eu procurar a data aqui. (15 e 17 de novembro). Acho que é numa sexta, né? Aí vai até o domingo de novembro. E isso, quem quiser participar. O tema é Espírito Santo. E é o pastor Naldo, da Igreja Roda de Oriente. Tá? O tema é Espírito Santo. O pastor Naldo, da Igreja Roda de Oriente, que é uma cidade vizinha de Pompeia, que vai estar trazendo a palavra, e vai ser no acampamento Shalom. Então, quem quiser ver como está o Shalom, está ficando bem bonito. Então, eles pediram confirmação até dia 23 de julho. Que dia é hoje? 21. Eu vou conversar com eles. Eu vou conversar com eles. Então, quem tiver interesse, né, dá um toque para o Enzo, que a gente vai centralizar nossas inscrições com ele, tá? Então, quem puder ir, eu acho que vai ser muito bom. Porque aí a gente divide a logística, sabe, do trabalho, assim, que não fica só na nossa igreja, né? E vai ser muito bom poder ter comunhão com os outros, né? O convite vai sair, mas no primeiro domingo de agosto vai ser comemorado o Dia dos Pais, né? Então, a gente está convidando o cooperador Edson Rosa, né, que é da Liberdade, a gente chama ele de Rosinha, pai do Chu, ele vai estar trazendo uma mensagem, e provavelmente ele vem com família. Vai vir também junto o pessoal do Kings Kids, lá da Liberdade. Então, vai ter uma galerinha aqui, vai fazer apresentações. Então, a gente quer usar esse dia para poder convidar amigos, né, os pais. Uma oportunidade para quem você quer convidar, tá? Porque vai ser uma atividade diferente. O Monteori vai ser com churrasco, tá? Então, a gente vai trazer onigiri, salada, né? Assim, acompanhamentos para o churrasco, tá? A gente ainda está tentando ver o churrasqueiro, porque aquele do ano passado ele está ocupado, então a gente está tentando achar um outro, tá bom? Então, assim que tiver um convitinho, pode passar, vai ser por via do WhatsApp, né? Não vai ser, infelizmente, um convitinho físico, né? Se a gente
conseguir imprimir, né? A gente tenta imprimir os talvez para a semana que vem. Mas, se puder, vai convidando de pouco. Tá? Provavelmente vai começar às 10 horas, porque como é comemoração, né? E capricha então no motiolho, tá? Que é onigiri ou salada, ou se você quiser fazer algum prato, né? Mas vai ter churrasco, tá bom? Os pais, venham, por favor, mais cedo, comemoração do dia dos pais. Acho que é isso, né? Então vamos desculpar de pé. Será que alguém tem algum pedido de oração? Não? Então vamos colocar de pé e vamos atuar a doxologia. Vai ser no gogó hoje. Não temos ninguém, né, para tocar. Tá. Isso. Beleza, então. Então vai 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. A Deus Supremo, benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, ó céus e terra, seu louvor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Quando encerrar, podemos nos cumprimentar. Peraí, deixa eu desligar aqui. A gente ensaiou muito. Quer tocar em nada também? A gente vai botar no